Bom, pessoal, bom dia. Bem-vindos a mais uma aula de experimentação agrícola. Na aula de hoje eu vou falar sobre as diretrizes, né, e quais aspectos estão relacionados à nossa avaliação oficial do primeiro bimestre. Isso porque nós já encerramos, né, o conteúdo desse primeiro bimestre, falamos sobre os principais pontos, e aí para a gente manter e seguir o nosso cronograma, né, de uma forma que impacte menos, né, na nossa organização das nossas aulas, aí eu vou disponibilizar a avaliação para vocês já a partir de hoje. E aí eu vou explicar como ela vai acontecer, né, quais serão os assuntos abordados, vou apresentar para vocês aí essas características bastante importantes que vocês saibam, né, com relação à nossa avaliação. Bom, a primeira informação que vocês precisam saber sobre a nossa avaliação oficial é que ela vai ocorrer de forma remota. Então, o que é ocorrer de forma remota? Então, a nossa avaliação ela vai ficar disponível para vocês no portal AVA e vocês vão responder, né, vão resolver essa prova dentro lá do portal. Então, ela vai ficar dentro da disciplina de experimentação agrícola e para vocês terem acesso a ela, vocês precisam estar com acesso ao portal, né, lá no AVA. Isso significa que se por algum motivo você não tiver acesso, né, à disciplina, ou se não tiver ainda matriculado, tiver algum problema com acesso ao portal, você não vai conseguir responder essa avaliação nesse primeiro momento. E aí, caso, né, você ainda tenha algum problema com relação a essa matrícula ou de acesso ao portal, aí a informação que eu tenho por enquanto é que esses alunos vão realizar a segunda chamada da disciplina lá no final do semestre. Mas se tiver alguma mudança, alteração, né, com relação a essa informação, mais para frente, com certeza, nós iremos saber e aí a gente verifica, né, como vai ser. Mas fica firmado por enquanto que se você tiver falha, né, ou não conseguir acessar o portal por enquanto, aí nesse caso você não vai fazer essa avaliação agora, porque ela vai ser aplicada somente pelos alunos que tiverem acesso ao portal, né? E para ter acesso ao portal tem que ter confirmado matrícula, tem que estar, né, com a matrícula em dia, né? Tem que estar com todos os trâmites organizados, e aí pode ser que por algum motivo você ainda não esteja com acesso. Bom, caso você já esteja com acesso, né, se você já está realizando a disciplina lá, as atividades, aí nesse caso você vai fazer a avaliação tranquilamente. Então, acho que a maior parte, né, dos alunos já estão com acesso, poucos alunos que ainda encontram com dificuldade. Então, no caso a maior parte dos alunos vão conseguir fazer essa avaliação que vai estar lá dentro da disciplina de experimentação agrícola. Bom, essa avaliação ela vai ser feita, então, somente via o portal, né, o AVA ali, que é esse sistema aí um ambiente virtual de aprendizagem. E quais serão os conteúdos que vão ser abordados dentro dessa avaliação? Bom, os conteúdos relacionados à avaliação oficial do primeiro bimestre, eles são relativos às unidades 1 e 2 do livro didático. Parte desse conteúdo nós discutimos ele em sala de aula e outra parte dele, né, nós discutimos nas aulas online, né, que nós tivemos lá. Então, nesse caso, na unidade 1, nós trabalhamos um aspecto mais de introdução, né, aos princípios da experimentação, falamos sobre algumas características do experimento, alguns conceitos, falamos de 3 princípios, né, que regem a experimentação, que é o princípio da repetição, o princípio da casualização e o princípio do controle local. Então, são 3 princípios, né? E falamos sobre o que são experimentos, o que são tratamentos, o que são parcelas, né? Como as parcelas se diferenciam, né? Como a gente identifica ou encontra a área de uma parcela, uma área útil. Então, isso aí foi lá na parte mais de introdução. Na sessão 2, nós falamos sobre planejamento de experimentos, né? Nós começamos a analisar algumas características do experimento para verificar se o experimento foi bem planejado. Nós sabemos que
um experimento ele tem que ter pelo menos 20 parcelas, que um experimento a gente pode avaliar, né, a condução do experimento por meio do coeficiente de variação, e aí dependendo da variação desse coeficiente, né, a gente pode ter uma ideia se o experimento tem pouco ou muito erro. Falamos dos tipos de erro, né, erro tipo 1, erro tipo 2, que são fatos, né, que a gente pode analisar no experimento para saber sobre esse planejamento. Na sessão 3, nós falamos sobre fatores importantes na experimentação, e aí a gente começou a falar sobre os delineamentos experimentais, né? O que são delineamentos, os tipos de delineamento, quais são as funções dos delineamentos, como esses delineamentos interferem, né, nos experimentos. E aí, na unidade 2, nós começamos a falar de um tipo de delineamento em particular, que é o delineamento inteiramente casualizado. Então, lá na unidade 2, ele trata basicamente só do delineamento inteiramente casualizado. Então, na seção 1, fala sobre o teste de F, que também é conhecido como ANOVA, ou análise de variância, e falamos sobre o teste de Tukey, né, que o teste de Tukey é um teste de comparação de média, e é o teste mais aplicado dentro da experimentação agrícola, e sendo aplicado em mais de 90% dos casos. Na seção 2, nós falamos sobre outros testes de comparação de média. Então, existem outros tipos de testes, né, de média, como o teste de Duncan, Dunnett, Sheffer, o Scott Knott. Então, tem vários outros testes, né, teste de T. Falamos da particularidade de cada um desses testes, né, falamos sobre algumas características, e comparando, né, sabendo quando deve se utilizar um, quando deve se utilizar o outro. Sabemos que o teste de Tukey é o mais importante, é o mais aplicado, mas ele existe algumas restrições e às vezes nós não vamos conseguir aplicar esse teste. Então, quando não conseguimos aplicar o teste de Tukey, qual outro teste a gente pode aplicar, né? Então, ele vai servir em que situação? Então, é importante esses testes, né? Porque para a gente conseguir verificar se um tratamento ele é igual ou diferente de outro tratamento, a gente só consegue fazer isso por meio de uma comparação. E aí, um dos tipos de comparação que nós podemos fazer é a comparação das médias. E na seção 3, nós falamos sobre delineamento inteiramente casualizado, né? Explicamos o que é delineamento. Vocês devem ter percebido aí que a ordem, né, com que as nossas aulas ocorreram não seguiu bem a ordem que está no livro. Isso porque eu achei um pouco confuso, né, essa questão de já começar falando primeiro de análise de variância e teste de média, sem explicar primeiro o que é um delineamento, o que é delineamento inteiramente casualizado. Então, eu mudei um pouquinho a ordem, né, das nossas aulas. Nós falamos primeiro sobre o delineamento inteiramente casualizado, depois falamos do teste de média, e depois nós falamos sobre a análise de variância. Então, mudei um pouquinho a ordem, mas os assuntos eles foram tratados, né? A gente conseguiu discutir esses assuntos ali. Então, é importante vocês usarem o livro didático como um roteiro, né, para vocês poderem ter conhecimento sobre os assuntos da nossa avaliação, mas vocês também devem usar as anotações de sala de aulas, as atividades que nós fizemos e também as aulas, né, os vídeos das nossas aulas, para vocês revisarem o conteúdo para poderem fazer essa avaliação. Lembrando sempre que a avaliação ela tem um intuito, né, de avaliar algumas competências fundamentais que um engenheiro agrônomo precisa desenvolver ou precisa ter conhecimento, né, para ser aplicado lá dentro da profissão. Então, a prova ela está voltada justamente na aplicação, né, de desses conteúdos, mas de forma que eu consiga avaliar se você conseguiu desenvolver as competências fundamentais para a sua futura profissão, que é, no caso, a agronomia, né? Então, a agronomia ela é baseada completamente na experimentação, como eu já falei várias vezes, né? As decisões, as tomadas de decisões, as conclusões, né? E várias medidas que nós tomamos no dia a dia, elas são baseadas todas em análise de resultados de experimentos, né? Então, desde saber qual a dose de um produto que deve ser usada, né? Quando aplicar, em que velocidade eu vou aplicar esse produto, qual produto é mais eficiente. Tudo isso são coisas simples do dia a dia que todas elas estão voltadas
para a experimentação, né? São todas decisões que foram tomadas a partir de resultados de experimentos. Então, a gente precisa ter esse conhecimento, porque no dia a dia da profissão, a experimentação agrícola vai estar ali voltada e vai ser um subsídio, né, muito grande para nossas tomadas de decisões. Então, não conhecer experimentação agrícola ou ter dificuldade com experimentação agrícola vai acabar também atrapalhando, né, um bom desenvolvimento da profissão. Então, é importante, é muito importante ter esse conhecimento. Então, por isso que é bastante relevante, né, que a gente tome bastante cuidado na hora de estudar, né, não ficar com dúvidas, tentar sempre minimizar essas dúvidas para que a gente consiga ter um bom, né, desenvolvimento aí, de aprendizagem. Então, esses assuntos, né, na unidade 1 é um pouco mais conceitual, mais introdutório, é muito mais conceitos, né? Tem poucos cálculos relacionados ali. Na unidade 1, nós falamos um pouquinho também na unidade 1, falamos sobre uma revisão de estatística, né? Falamos de média, mediana, moda, desvio da média. Nós vimos, né, aquela análise descritiva de dados, né? Que pode ser feita lá usando o Excel, por exemplo, né? É um recurso muito importante. Então, essa questão dessa revisão, né? Análise lá para verificar, por exemplo, se os dados eles apresentam uma distribuição normal. Essas questões elas vão estar dentro da avaliação, tá? Então, vocês precisam rever, né, isso, né? Lógico que a avaliação, eu priorizei ela para que os cálculos não fossem tão longos, né? Apesar de que não dá para a gente fugir muito, né, de cálculo dentro de experimentação agrícola. Então, a prova tem vários cálculos que vocês vão ter que realizar, mas eu priorizei sempre por cobrar aquilo que é mais relevante, mais importante, tá? Não é em si só a análise, né? Só o dado, só calcular um valor, mas sim interpretar o que aquele valor significa, né? Então, o mais importante no nosso caso é a interpretação dos resultados, né? Saber a aplicação, né, usar, né, esses dados ali de uma forma que eles possam ser aplicados na prática, que essa é a nossa função, né? Então, geralmente os cálculos, os softwares, né, eles vão realizar. Então, qualquer pessoa consegue fazer o cálculo. O problema é saber interpretar esses dados, né? Interpretar esses resultados desses testes, interpretar esses dados que são coletados, julgar se essas informações se são boas, né? Se elas estão adequadas, se elas podem ser utilizadas ou não. Porque senão a gente acaba usando, né, a estatística de uma forma que vai fazer a gente errar, né, na tomada de decisão. E aí o objetivo da experimentação e da análise estatística é subsidiar a gente de uma informação para a gente ficar mais seguro na hora de decidir algo. E não fazer a gente errar, né, na escolha dessa decisão. Então, é muito importante a gente saber analisar, interpretar. Isso é muito importante. Então, eu dou muito mais ênfase nisso do que simplesmente só fazer o cálculo. Fazer o cálculo é importante, porque a gente vai ter que ter, né, esse cálculo para poder interpretar, mas também a interpretação ela é muito fundamental aí. Então, tem que saber fazer o cálculo, mas precisa muito mais conhecer, saber o que aqueles dados significam, né, ou aqueles resultados, para que servem, onde eles podem ser aplicados, tá? Então, isso é muito importante ali para a gente. Então, a prova está voltada justamente para essa característica que é muito mais importante, muito mais fundamental para a gente, que é a análise, né, a interpretação, e tem alguns cálculos, sim, para fazer, que não tem como fugir, né? Dependem desses cálculos as análises. Então, priorizem lá em revisar o conteúdo, né? Leiam as questões com bastante calma, com bastante paciência, para que vocês consigam, né, extrair as informações necessárias do exercício, ter, né, um mínimo de dificuldade, né? Então, se você ler bem, tentar interpretar e entender o que está sendo pedido,
você já vai conseguir ter metade da questão ali desenvolvida, que a maior parte delas é justamente isso, né? É interpretar o que o exercício pede ou aquele problema, né, nos dá. Então, as questões vão ser sempre assim, né, voltadas, baseadas em problemas, e aí vocês vão interpretar esses problemas, ora fazendo alguns cálculos, ora só interpretando os resultados, tá? Então, a prova, ela tá bem dinâmica ali. Então, priorizei, já que a prova vai ser feita de uma forma virtual, né, priorizei essa dinâmica que a gente tem ali, a possibilidade que a gente tem, né, do ambiente virtual, nos possibilitar fazer uma prova diferente, né? Diferente daquela prova que a gente faz só usando papel, né? Papel e caneta, papel e lápis ali. Então, lembrem sempre também de usar a calculadora científica, né? Nesses dados. Nas últimas aulas eu ensinei passo a passo, né? Como vocês podem usar a calculadora. Então, se vocês tiverem dificuldade, voltem lá na aula gravada para vocês refazerem, né? Passo a passo como deve ser feito esses cálculos, para vocês terem aí o mínimo de dificuldade, né, na realização da prova. Mais para frente eu vou explicar como vai funcionar essa avaliação e aí eu discuto algumas questões sobre dúvidas que possam surgir ao longo do desenvolvimento dessa avaliação. Bom, uma outra informação que vocês precisam saber é aonde vocês vão encontrar a avaliação oficial do primeiro bimestre para vocês poderem fazer, né? Então, como eu disse para vocês, a avaliação oficial do primeiro bimestre, ela é exclusiva, né, dentro do AVA. Então, ela vai estar lá dentro do ambiente virtual de aprendizagem. Lá no AVA, ela vai estar dentro da disciplina de experimentação agrícola. Dentro da disciplina de experimentação agrícola, ela vai estar alocada na unidade de ensino 1, na seção 1 da unidade de ensino 1, dentro da pós-aula. E o nome, né, dessa avaliação é a avaliação oficial do primeiro bimestre. Então, vocês têm que procurar, né, esse nome lá dentro da unidade de ensino 1, seção 1, pós-aula. Avaliação oficial do primeiro bimestre. Bom, vamos ver, né, passo a passo, como vocês vão encontrar essa avaliação lá dentro do sistema, tá? Então, vou compartilhar com vocês agora. Vou compartilhar com vocês uma página aqui da internet, né? Essa página da internet que eu vou compartilhar com vocês é referente, né, ao nosso ambiente virtual, né, que nós temos aqui. E aí, eu gostaria que vocês me dessem o ok se vocês conseguem ver, tá? Essa página aí da internet. Então, é para vocês estarem vendo aquela página inicial do AVA. Vocês conseguem ver? Sim. Sim? Sim. Então, pessoal, o primeiro passo para vocês acessarem a avaliação é vocês terem acesso ao ambiente virtual de aprendizagem. Então, vocês vão entrar lá no AVA. Dentro do AVA, né, já logado, vocês vão procurar a disciplina de experimentação agrícola. Tá? Então, vocês vão lá, procurem a disciplina de experimentação agrícola. Encontrado a disciplina de experimentação agrícola, né, vocês acessem a disciplina. Então, está ali o link, acessar a disciplina. Então, a gente vai lá, acessa a disciplina. Quando vocês acessarem a disciplina, então, vocês vão ter lá algumas informações da disciplina, né? Nós temos aqui, ó, né, na parte superior, manual, cronograma, manual antiplágio, plano de ensino. Do lado esquerdo, nós temos os menus, né, onde nós temos o livro didático e as unidades de ensino. Bom, aonde que vai estar alocada a nossa avaliação? A avaliação, ela vai estar dentro da disciplina de... Deixa eu voltar lá, que eu cliquei na disciplina errada. Bom, dentro lá da disciplina, né, vocês vão ter, né, as unidades de ensino. Então, dentro da unidade de ensino 1, ó, então tá lá, experimentação agrícola. Dentro da unidade de ensino 1, né, vocês vão buscar a seção 1 da unidade de ensino 1. Então, vão lá, cliquem em seção 1 da unidade de ensino 1. Clicou na unidade de ensino 1, seção 1, ó, vai aparecer pré-aula, aula e pós-aula. A avaliação oficial está aqui, está alocada aqui na pós-aula da unidade de ensino 1, a unidade de ensino 1, seção 1,
dentro da disciplina de experimentação agrícola. Bom, Entendi. encontro a avaliação oficial do primeiro bimestre aqui, alocada na pós-aula. Pessoal, vou pedir só para vocês manterem o microfone desligado enquanto eu falo, porque senão fica um som no fundo e aí pode atrapalhar, dificultar vocês me ouvirem. Bom, dentro da unidade de ensino 1, seção 1, pós-aula, está lá alocada a nossa avaliação, a avaliação oficial do primeiro bimestre. Então, vocês vão clicar aqui na avaliação oficial do primeiro bimestre, aí vocês vão ter acesso à disciplina. Existem algumas informações que eu adicionei aqui, né, antes de vocês fazerem a prova, para vocês lerem, que é extremamente relevante e importante para vocês terem informação. E aí, lá no final, né, da página, tem lá o acesso, tá? Para vocês terem na avaliação lá da disciplina. Bom, dessas informações que eu adicionei aqui para vocês, o que é importante vocês verem, né? Primeiro, por que a gente está fazendo a prova online? Então, nós só estamos fazendo a prova online porque, por conta, né, desse problema da pandemia que nós estamos vivendo, do coronavírus, isso fez com que as nossas aulas presenciais elas foram suspensas, né? Então, por conta da suspensão dessas aulas, né, e por conta da necessidade do isolamento social, nós não podemos ter aulas presenciais, né? Não podemos fazer esses encontros. Então, para a gente não atrapalhar, né, o nosso cronograma, para a gente ter uma fluidez e seguir aquilo que a gente tinha planejado, a única forma da gente, né, manter o que estava planejado era fazer essa avaliação durante, né, o período que estava estabelecido, mas fazendo essa prova cada um na sua casa aí, sem ter esse impacto, né, a necessidade da gente se encontrar. Então, não também, dentro da experimentação não tem muita importância, tá? A gente fazer essa avaliação virtual. A única coisa que mudou é que agora vocês vão ter que usar um computador, né, um tablet, um celular para fazer a prova. Antes vocês fariam essa prova no papel, né, numa folha lá, mas o acesso às informações vocês iam ter de qualquer forma. Geralmente, as provas de experimentação, eu permito, né, que sejam feitas consultas ao material que vocês tiverem disponível. Justamente porque a experimentação, a função da experimentação é ser um subsídio, né, uma ferramenta. Só que não adianta de nada você ter todos os recursos disponíveis do mundo se você não saber usar. Então, dentro da experimentação, as minhas avaliações sempre foram com consulta. Então, não tem problema essa prova ser feita no ambiente virtual, não. Fala assim, mas agora é com consulta? Não, já iria ser com consulta as avaliações. Só tá mudando que agora vocês vão responder a avaliação no computador, né? Mais prático, né? Até. E aí ainda a gente economiza, que não precisa usar papel, né? Então, é ecologicamente mais sustentável. E aí também a gente tem que lembrar que o mundo caminha, né, para evoluções tecnológicas, evoluções e recursos tecnológicos. Cada vez mais vai ser mais comum, né, esses tipos de avaliação. Então, quanto mais rápido a gente se adaptar, melhor, né? Mais à frente nós vamos estar. Porque aqueles que se adaptam mais rápido ao meio são os que geralmente sobrevivem mais rápido, né, às mudanças. Então, vamos, né, aproveitar aquilo que a gente tem de melhor no momento. Então, nesse caso, é a gente já se adaptar a esses tipos de avaliação. Eu adicionei aqui, então, também para vocês os conteúdos, né, das nossas avaliações, e aí eu coloquei conforme está disposto no livro didático. Uma informação extremamente importante para vocês é com relação, tá, pessoal, a realização da prova e o prazo para a realização dessa prova. Então, aí nesse quesito mudou um pouquinho, né, do que aconteceria normalmente lá presencialmente. Nesse caso, né, a avaliação de vocês vai ficar disponível a partir de hoje, né, de 17 de abril, até o dia 25 de abril. Ou seja, vai ficar disponível de hoje, que é sexta-feira, até sábado da semana que vem. E aí, por que eu deixei um prazo tão longo? Primeiro, porque eu sei que, né, os exercícios de experimentação, eles demandam mais um cuidado maior, cálculos, interpretação. Então, eu quero que vocês façam essa avaliação com bastante cuidado
e com bastante tempo para vocês analisarem todas essas questões. Além disso, como a prova está num sistema novo, vocês têm que fazer isso virtualmente, precisam fazer acesso ao portal, ter internet, usar um recurso digital, que é um computador, um tablet, um celular. Várias coisas podem interferir nessa avaliação. Eu deixei um prazo bastante longo para que ninguém possa ter desculpa para depois vir me falar que não conseguiu fazer a prova por falta de tempo. Tempo é o que vocês mais têm. Tanto é que eu gosto sempre de comparar. Se a gente fosse fazer essa prova presencialmente, vocês iam ter no máximo 1h30 para fazer a prova, que é o tempo da nossa aula presencial. Eu estou disponibilizando para vocês, 8 dias para fazer essa prova, né? 8 dias aí é tempo mais que suficiente para fazer qualquer avaliação. Né? Se em 8 dias vocês não conseguirem fazer a avaliação de experimentação, é porque alguma coisa muito séria aconteceu, né? Não evoluiu, não conseguiu aprender ou não conseguiu assimilar esses conteúdos. Então, 8 dias é prazo mais que suficiente. Por isso, por o prazo ser muito longo, pessoal, eu não vou aceitar nenhum tipo de desculpa para você não realizar essa avaliação, tá? A única forma de você não... a única desculpa que você tem, que é com certeza que você não vai conseguir fazer a prova, é se você me falar, professor, eu não estou matriculado na disciplina, ou eu não estou com acesso ao portal, ou, eu estou com um problema de acesso ao portal, isso dificultou o meu problema, né? Eu estava com um problema, não estou conseguindo acessar nenhuma disciplina, eu ainda não tive o acesso liberado ao portal. Aí, nesse caso, o que vai acontecer? Você vai fazer a segunda chamada. Agora, os alunos que já estão matriculados, né? Eu consigo ver isso por meio da lista de presença, todos esses alunos têm acesso ao portal, e todos esses devem fazer as avaliações. Então, é bastante importante, né? Vocês levarem bastante a sério aí esse prazo para realização dessa avaliação, porque quem não fizer a avaliação dentro desse prazo, infelizmente, vai ficar de segunda chamada. E aí a avaliação agora ela está ocorrendo virtualmente, porque nesse momento as aulas presenciais estão suspensas, mas a avaliação de segunda chamada ela ocorre lá no final do semestre, né? Então ela vai ocorrer lá no mês de junho, no final do mês de junho. Lá no final do mês de junho, eu espero que essa situação já tenha sido contornada e as nossas aulas presenciais voltem. Se as aulas presenciais já tiverem voltado, a segunda chamada ela vai ocorrer de forma presencial. Não vai ser mais de forma virtual. Então, priorizem em realizar a avaliação dentro do prazo, porque fora do prazo não vai ser permitida a execução dessa avaliação, tá? E por que o prazo eu deixei bastante longo? Um outro quesito que me fez deixar essa prova bastante longa é que, né, eu permiti que vocês me enviassem a avaliação até no sábado, né, que vem, justamente para que na sexta-feira que vem, se vocês precisarem de ajuda, quiserem discutir algum assunto né, que ficou com dúvida, algum conteúdo que não entendeu, se tiver alguma dificuldade em alguns dos exercícios da avaliação, né, quiser discutir isso, nós temos a próxima aula disponível exatamente para fazer isso, tá? A discussão né, do exercício, né, a afirmação de algum conceito necessário para realizar o exercício, né? Lógico que eu não vou resolver o exercício da prova para vocês, e nem vou falar qual é a resposta correta. Mas a gente vai poder discutir conceitos, vai poder discutir a forma com que o exercício, né, trata ou propõe que ele seja resolvido, quais conceitos eu preciso, né? Então, eu posso ali indicar para você a melhor forma de resolver aquele exercício. Então, na semana que vem, na sexta-feira que vem, a aula vai ser voltada exclusivamente para essas dúvidas que possam ter surgido ao longo do desenvolvimento da prova. Então, por conta disso, o que eu fiz? Possibilitei a entrega da prova no sábado, porque aí, se vocês tiverem dúvida, na sexta-feira a gente pode discutir essas dúvidas, vocês ainda vão ter um prazo, né? O resto da sexta-feira e ainda o sábado, para vocês resolverem ou terminar de resolver a avaliação. Por isso que é importante que durante, né, de hoje até sexta-feira que vem, vocês tentem resolver a avaliação.
porque eu vou tratar exclusivamente de dúvidas. Se na próxima sexta-feira vocês não tiverem dúvidas, eu não vou discutir questão por questão da prova. Porque essa é a função sua, né? A função de vocês é de resolver, interpretar as questões, resolver essas questões. Mas eu vou estar disponível para tentar minimizar as dúvidas que surgirem. Só que se vocês não estudarem, né, não revisarem o conteúdo, não tentarem resolver as questões, não vai ter sentido, né, essa aula da próxima semana. Mas eu já deixei ela disponível, eu não vou iniciar um novo conteúdo, porque senão vai ficar muito confuso, né? Vocês terem que fazer a avaliação de um conteúdo e já estar estudando um novo conteúdo. Então, eu vou deixar para iniciar a unidade 3 na outra aula, tá? Então, semana que vem fica exclusivamente aí para essas dúvidas da avaliação. E quanto que vai valer essa avaliação? A avaliação ela tem a mesma pontuação que ela teria se a prova fosse presencial. Então, as avaliações do primeiro bimestre, elas valem de 0 a 1.000 pontos. Então, a avaliação, né, que vocês vão fazer, ela vai valer de 0 a 1.000 pontos. Qual o valor de cada questão da prova? Cada questão da prova vai valer 100 pontos. Isso nos indica que a prova tem quantas questões? 10 questões. Então, a prova vai ter 10 questões. Nossa, professor, são 10 questões? São 10 questões. Nem todas as questões, elas são de cálculos, né? Apesar que a maioria delas são. Algumas são alguns conceitos que eu preciso que vocês saibam, e aí eu estou cobrando a aplicação de alguns conceitos, né? Então, não necessariamente vai ter que fazer cálculo em todas. Mas existe cálculo sim, tá, pessoal? Então, é importante vocês lembrarem desses cálculos lá que vocês precisam fazer. A avaliação, então, é composta por 10 questões. Vocês precisam responder as 10 questões e confirmar o envio da avaliação dentro do prazo. Então, a prova, né, a sua avaliação, ela só vai ser corrigida se você responder as perguntas e dentro do prazo você efetivar o envio ou a confirmação do envio dessa prova. Então, você precisa responder e finalizar a prova até o dia 25/4, tá? Então, se você não fizer a confirmação da sua avaliação, a sua prova fica lá em progresso, né? E enquanto tiver o status em progresso, você não vai obter nota. Se encerrar o prazo e você tiver ainda no modo, né, no status lá em progresso, você vai ficar sem nota da avaliação. Então, você precisa concluir essa avaliação dentro do prazo. Então, tem que responder e concluir a avaliação aí dentro do período de 17 de abril a 25 de abril. E quando que vai encerrar a prova? É 25 de abril, às 23h59, horário de Brasília, tá? Então, vocês precisam lembrar que vocês têm até o dia 25, mas só até 23h59, horário de Brasília. Cuiabá, por exemplo, é 1 hora menos do que Brasília, né? Então, enquanto lá é 23h59, aqui é 22h59. Então, às 22h59, horário local, a prova fecha. E aí, a partir desse momento, você não vai mais conseguir nem confirmar a sua prova, nem enviar a prova, nem editar a prova. Se der 23h59, horário de Brasília, se estiver fazendo a prova ainda e não confirmar a prova, o envio, você não vai encerrar a prova, vai ficar sem nota, e aí, nesse caso, você vai estar automaticamente de segunda chamada. Fez o envio da avaliação, confirmou o envio, encerrou a prova, o sistema não vai informar para você qual ou quais questões você acertou ou errou, tá? Então, não precisa se preocupar com isso. A partir do momento que encerrar o prazo, seja depois do dia 25, eu vou divulgar para vocês o gabarito oficial da prova, e com o gabarito oficial da prova, vocês vão verificar quais questões vocês acertaram, quais questões vocês erraram. Então, não se preocupe, porque não vai aparecer qual questão você acertou ou errou. Encerrando a prova, o sistema vai mostrar para vocês o seguinte: quantas questões vocês acertaram das 10. Então, vai falar assim, você acertou 8 questões das 10. Só que ele não vai mostrar quais questões você acertou, quais você errou. Ele só vai mostrar quantas questões você acertou e quantas questões você errou.
Com o número de questões que você acertou, você vai saber qual vai ser a sua nota na avaliação, né? Basta multiplicar por 100. Então, se acertou 8 questões, você vai ter 800 pontos. Se acertou 7 questões, 700 pontos. Algumas questões, né, na prova ali, elas podem valer pontuação quebrada, porque existe uma série de respostas que vocês vão ter que dar dentro de uma única questão. E aí, dependendo de quantas respostas dentro da questão você acertar, você vai ter uma parte desses 100 pontos, né? Vamos supor que eu pedi para você calcular 4 coisas dentro da questão número 1. Aí você acertou, né, o cálculo 1 e o 2, mas errou o 3 e o 4. Então, você vai ficar só com 50 pontos, né? Então, não vai ficar com 100 pontos. Ou seja, a avaliação, ela pode, cada questão, ela pode ter a pontuação de 0 a 100 pontos. Se a questão for objetiva, ou você tem 0 ou você tem 100. Mas se a questão não for objetiva, aí a pontuação ela é quebrada, tá? Eu permiti isso justamente para que, né, às vezes você consegue fazer uma parte do exercício, mas não consegue fazer ele por completo. E aí, com uma parte do exercício, você consegue responder algumas coisas. E aí você tem parte da nota, tá? Então, pode ser que a sua pontuação seja quebrada, né? Pode ser lá no final que você ficou com 637 pontos. Ou seja, acertou 6,37 questões. É possível? É possível, tá? Então, não precisa se preocupar com isso. E nem se preocupar em saber qual questão você acertou ou errou. Depois que o prazo encerrar, eu divulgo o gabarito, e aí você olha o gabarito e você vai saber qual questão você acertou ou errou, tá? Então, pode ficar despreocupado com isso. Para enviar e confirmar o envio da sua avaliação, você vai usar única e exclusivamente o portal AVA, e você só vai ter uma chance para confirmar o envio da sua prova. Então, se você confirmar o envio da prova, pronto, encerrou a prova, você não consegue mais editar e nem enviar uma nova resposta para a prova, tá? Você só consegue enviar as suas respostas uma vez. Entretanto, durante todo o período da prova, em que a prova estiver disponível, você consegue editar a prova, iniciar, parar quantas vezes você quiser. Não existe um tempo pré-estabelecido para cada questão, então você pode demorar meia hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas na questão 1, um dia na questão 2, não importa. Você pode levar o tempo que você quiser, desde que dentro do período você consiga responder todas as questões e enviar as suas respostas para a correção, tá? Então, pode editar. Então, vamos supor que você está fazendo a prova, né, fez a questão 1 e a 2. Aí você quer parar, quer continuar só amanhã. Pode, tá? Só que você não pode confirmar o envio da sua prova, tá? Então, você só vai confirmar o envio da prova quando você já ter certeza e não quiser mais alterar nada. Quando você respondeu todas as questões, não quer mais alterar nada, aí você vai lá e confirma o envio da sua avaliação. Então, para ficar nesse status aqui, ó, em progresso, basta iniciar a prova e parar, né, de fazer a prova. Pode fechar a página, né, pode sair da página, abrir uma outra, e aí a prova, o sistema salva automaticamente o seu progresso. E aí, se você respondeu a questão 1 e 2, parou e vai começar amanhã, né, amanhã novamente, aquelas questões 1 e 2 que você já respondeu, ficam salvas suas respostas e você vai dar continuidade da onde você parou. Mas daí eu falo assim, mas eu pensei bem, quero mudar a resposta da questão 1. Eu consigo? Consegue, tá? Você vai conseguir tanto avançar quanto retroceder na prova durante todo o período em que a avaliação estiver disponível. Entretanto, você precisa terminar, responder a prova, enviar as suas respostas dentro do prazo estabelecido, que é até às 23h59, horário de Brasília, do dia 25 de abril, que vai ser sábado que vem. Por quê? Porque não existe outra forma e nenhum outro jeito de vocês enviarem as respostas das perguntas, tá? É exclusivamente por meio do portal AVA dentro dessa avaliação aqui. Então, não adianta tirar print, tirar foto e depois falar assim, professor, não consegui confirmar a prova porque o prazo encerrou, mas eu respondi as questões, tá aqui as respostas. Não é possível. Não adianta mandar, então, resposta por WhatsApp, SMS, e-mail, Instagram, Facebook, não adianta, tá? Exclusivamente tem que ser respondido dentro do AVA,
respondido, confirmado e enviado essas respostas, tudo por meio do sistema AVA. E dentro da avaliação, né? Não adianta também querer me mandar mensagem lá no AVA, não. Falar assim, mas está dentro do AVA. Mas não é mensagem. Tem que ser aqui, na onde você vai iniciar, responder, quem confirmar o envio da avaliação. Então, se esse estado ali, não pode ficar em progresso, tem que ficar concluído. Então, lembrem sempre disso. Tem prazo, tem que responder, fazer a prova, executar todos os exercícios, responder todos os exercícios e confirmar o envio, tudo por dentro desse sistema aqui. Não adianta me mandar respostas por outro meio. Mas, professor, estou fazendo a prova, estou com dificuldade em entender o que o exercício pede ou me deu um branco, não consigo executar, né, uma determinada função na calculadora. O senhor pode me auxiliar? Posso, tá? Então, aí nesse caso você vai lá, tira um print do exercício e fala assim, professor, não estou conseguindo entender o que esse exercício pede. Ou então, né, tira um print da sua resolução lá, né, você está fazendo o cálculo lá num papel, tira lá uma foto do seu cálculo e fala, professor, não entendi, não estou conseguindo, não sei qual é a fórmula para calcular, por exemplo, o CV. Como que eu calculo o CV, professor? Como que eu calculo isso, aquilo? Sempre venha com dúvidas pontuais, tá? Não venha querendo jogar verde para tentar que eu dê respostas que eu já estou calejado nisso, tá, professor? Estou bem esperto nessa questão. Você vai vir com a sua dúvida pontual e vai me falar, olha, eu quero saber exatamente isso. E aí eu auxilio você. Então, pode me mandar mensagem por e-mail, SMS, WhatsApp, pelo AVA, por onde for. Para discutir dúvidas, né, bem pontuais, eu vou discutir essas dúvidas e vou tentar minimizar ou tentar responder essa sua dúvida ali. Se você quiser aguardar na próxima sexta-feira para a gente discutir aqui na aula, também pode esperar, tá? Então, aí fica a seu critério. Se você quer mandar a pergunta lá na hora que está fazendo o exercício, ou se você vai querer aguardar para chegar na próxima aula, sexta-feira que vem, para a gente discutir essas dúvidas. Mas não importa, qualquer uma das formas, né, eu vou auxiliar vocês ali. Então, vai ter auxílio durante a execução, né, dessa prova aí, podem entrar em contato sempre que precisarem, tá? Então, fica em aberto, tá, essa possibilidade. Bom, pessoal, eu já falei bastante sobre a prova, falei sobre várias características da prova, agora eu preciso saber de vocês. Primeiro, vocês entenderam aonde está alocada a avaliação oficial dentro do portal AVA? Vocês sabem encontrar a prova? Sim. Sabe? Sim. Bom, agora aqui, outras informações. Ficou claro o prazo que vocês têm para fazer a prova? Ficou. Sim. O valor dessa avaliação está clara? Sim. Sim. O número de questões e o valor de cada questão está claro? Sim. Sim. Vocês entenderam que vocês só podem enviar a resposta uma vez? Sim. Sim. Mas vocês entenderam que ao longo do prazo, ou durante todos esses dias, vocês podem executar a prova, né? Iniciar, parar, reiniciar a prova várias vezes, porque fica lá em editação, tá? A prova ela fica em editado, em progresso. Quando o seu estado está em progresso, significa que você pode ainda alterar a sua avaliação. Tá? Entenderam isso, né? Sim. Sim. Entenderam também que quando vocês terminarem a prova, as respostas, né, que você acertou ou errou não vão aparecer, mas eu vou divulgar o gabarito para vocês terem acesso a essas questões e que, né, o portal vai mostrar para vocês o número de questões que vocês acertaram. Entenderam isso? Sim. Sim. Entenderam também que não pode me mandar respostas por meio do WhatsApp, SMS, por meio de mensagem no AVA, em qualquer outro sistema,
vocês precisam responder as perguntas e confirmar o envio da sua avaliação dentro desse sistema e acessando a prova aqui, né, por meio daqueles links ali que eu mostrei para vocês anteriormente, tá? Então, exclusivamente tem que responder a prova e enviar as suas respostas por meio aqui desse sistema. Entenderam isso, né? Sim. Sim. Então, o prazo se encerra dia 25 de abril, às 23h59. Se por algum motivo o portal permitir que vocês enviem a sua resposta após 25 de abril, eu vou conseguir descobrir isso. Por quê? Depois que o prazo encerrar, eu vou imprimir um relatório da avaliação, tá? Esse relatório aqui, ó, me mostra os resultados, mostra as notas que vocês obteram, mostra os resultados, as suas respostas, mostra a estatística, né, de quando você iniciou a fazer a prova, quanto tempo você ficou fazendo a prova e, principalmente, quando que você encerrou a sua avaliação. Então, baseado nessas informações, se eu verificar lá que você encerrou a sua prova após o dia 25, eu não vou considerar a sua nota. Você vai ter que fazer segunda chamada. Por que vou ser rigoroso com isso? Porque o prazo é muito longo, né? E a vida é cheia de prazos. Assim, a gente precisa cumprir os prazos. Então, a prova tem um tempo bastante extenso, é bastante longa, justamente para que vocês possam ter tempo suficiente para executar e fazer essa avaliação. Só que eu também não vou permitir que, né, por alguma falha do sistema, vocês tentem burlar esse prazo ali. O prazo é fundamental. Então, eu vou observar esses resultados, vou imprimir esse gabarito, essa análise ali, né, essa avaliação, né, vou imprimir esses resultados. Com essa análise estatística, aí eu vou verificar lá quando você me enviou essa avaliação. E aí esse tempo, né, esse prazo vai ser levado rigorosamente, né, em consideração. Então, vou levar muito a sério esse requisito ali, que é o prazo. Então, essas informações extremamente relevantes, né, são muito fundamentais ali. Então, vocês conseguiram entender, né, ainda bem. Aí eu quero que vocês me digam agora se vocês têm alguma dúvida com relação a essas informações que eu passei para vocês agora. Está muito bem claro, na verdade. Tem alguma Não, dúvida, pessoal? sem dúvidas. Não? Bom, Não. então, pessoal, eu vou voltar ali nos slides só para reforçar algumas informações que são bastante importantes para a gente. Nesse caso, é bastante importante lembrar o seguinte: o prazo, então vou apresentar o prazo mais uma vez, estou focando bastante no prazo, justamente para que a gente não tenha problemas depois, tá, com relação a esse prazo. Então, o prazo é do dia 17 de abril a 25 de abril, às 23h59, horário de Brasília. A avaliação ela é composta por 10 questões, cada questão vale de 0 a 100 pontos. Então, essa avaliação tem um valor final de 0 a 1.000 pontos, tá? Então, vai ser baseado no número de acertos que vocês obtiverem nessa avaliação. Para vocês terem a avaliação concluída, né, ou corrigida, vocês precisam responder as questões e enviar, né, ou concluir essa avaliação dentro desse prazo estipulado. Você tem apenas uma chance para enviar suas respostas, então tome bastante cuidado, observe se todas as questões foram marcadas com conveniência, ou seja, com as alternativas que vocês desejam mesmo enviar sua resposta. Se vocês marcarem alguma opção errada e confirmar o envio da sua avaliação, não tem como alterar depois. E aí, por conta disso, né, se ficou errado, infelizmente não tem como alterar. A avaliação ela é referente ao primeiro bimestre, sobre os conteúdos do primeiro bimestre que foram mencionados anteriormente e estão disponíveis lá na página inicial da avaliação oficial. Na próxima aula, na semana que vem, na sexta-feira que vem,
nós vamos ter uma aula disponível para discutir dúvidas relacionadas ao assunto, ao conteúdo e também sobre as questões da avaliação. Lembrando que eu não vou responder as questões e nem vou resolver as questões para vocês. Vão ser retiradas dúvidas pontuais que vocês tenham sobre o conteúdo. Por isso é importante que vocês tenham estudado o conteúdo, revisado o conteúdo e tentado fazer todas as questões. Então, faça uma leitura bastante crítica de cada uma das questões, tenta resolver, e aí, quando surgir as dúvidas, vocês podem anotar as dúvidas para a gente discutir na próxima aula. Também fica disponível aí o canal aberto para vocês me mandarem as dúvidas ao longo dos dias, né? Por SMS, WhatsApp, ou por meio de e-mail, ou ainda mensagens no AVA. Então, eu vou estar disponível para isso. Mandem sempre uma foto relacionada ao cálculo relacionado à questão, tá? Porque não adianta me falar assim, eu estou respondendo a questão número 1 ou a 10. Por quê? Porque o sistema, ele seleciona questões de uma forma randômica, é aleatória, tá? Então, de repente, a 10 para você não é a mesma questão 10 que eu fiz, né? Ou que eu adicionei no portal. Então, eu preciso que vocês me mostrem qual é a questão que vocês estão com dúvida, ou na hora de resolver o cálculo, em que parte do cálculo vocês estão com a dúvida. Então, sempre é bom mostrar, né? Tirar uma foto mostrando a questão ou mostrando a resolução do exercício ali para pontuar a dúvida bem específica, tá? É bom lembrar dessa questão do portal selecionar 10 questões, por quê? Porque as 10 questões que vão estar disponíveis para a Catarina, pode ser que não fiquem disponíveis para o Daniel ou para a Sara. Pode ser que tenha 10 questões para a Sara, diferentes das 10 questões da Catarina. Pode ser que parte da prova da Catarina seja igual à da Sara, ou pode ser que a prova do Daniel seja igual à da Catarina. Isso pode acontecer por quê? Porque o portal vai selecionar 10 questões para você responder a partir do momento que você der início à sua avaliação. E aí ele escolhe aleatório essas questões, tá? Então, ele vai lá e escolhe 10 questões para você responder. Então, por isso, lembrem sempre que tiver dúvida sobre alguma questão ou sobre algum ponto, é bom mostrar qual é o exercício e aonde a dúvida está dentro da resolução ali do exercício, tá? Sempre, quanto mais pontual, melhor, porque é mais direto, fica mais fácil entender qual é a sua dúvida e mais fácil também para eu conseguir te explicar, né, o que você precisa e não ficar dando voltas e voltas e voltas e não conseguir resolver o problema, que é tirar a sua dúvida. Tá? Então, é bastante importante essas informações. Tem dúvidas? Ficou alguma coisa não esclarecida com relação a essa avaliação, pessoal? Não? Agora eu quero saber, então, de vocês, como que está, né? O que vocês estão achando desse sistema de aulas online, né? Essas gravações, esses vídeos. Tem esclarecido as dúvidas de vocês? Vocês acham que tá bom, né? Os vídeos, né? Nesses últimos vídeos, eu coloquei vários videozinhos pequenos dentro da aula, mostrando, né, efetivamente como usa a calculadora. Vocês acharam que assim ficou fácil? Vocês conseguiram entender? Sim, ficou bem claro. Sim, é bem interessante, na verdade, esse sistema. Eu gostei. Bom, pessoal, então isso é importante porque aí eu vou seguindo, tá? Então, se vocês verem que alguma coisa, né, ficou... professor, tá muito difícil de entender dessa forma. Vocês me avisem, porque aí eu tento mudar o sistema, tento adaptar, tento fazer, né, ficar mais dinâmico, mais fácil de vocês entenderem. Então, eu achei que ia ser mais fácil se eu mostrasse mesmo, eu pegasse lá a calculadora e fizesse o cálculo passo a passo para vocês verem, né? E depois poderem repetir aí nos outros exercícios. Então, a ideia é sempre facilitar ao máximo o entendimento de vocês, tá? Não, professor, esse método ficou muito bom. Eu gostei muito porque a gente tem a opção de retornar à aula, de rever quantas vezes quiser. E às vezes na aula lá, presencial, você explica bem, mas às vezes não dá tempo da gente anotar coisas importantes. Enquanto nessa estratégia aqui, a gente pode voltar à aula lá, rever, refazer, treinar melhor. Eu gostei muito desse método. Está muito bom. Mas é sempre bom vocês indicarem o que está ruim, tá?
Então, Aham. eu não fico chateado, não. Pode falar para mim, ó, professor, assim, eu acho que assim tá um pouquinho difícil de entender. Pode falar para mim, porque aí assim eu vou melhorando. E a ideia é melhorar. Como também é novo para mim, né, pessoal? Esse sistema de dar aula virtual é novo para mim. Então, se vocês tiverem alguma ideia, alguma coisa que vocês acham que vão ficar mais interessante na aula, pode me falar. E aí a gente adapta. Então, a gente está adaptando aqui e tentando melhorar sim. Então, pode falar assim, eu não fico bravo, preocupado, não vou... Críticas são super bem-vindas, tá? Então, podem sempre apontar o que vocês acharem que precisa melhorar e assim fica bom para vocês e fica melhor ainda para mim, porque eu vou aprender mais, né? Aham. Beleza. Outra coisa que eu quero falar com vocês hoje é com relação às nossas avaliações parciais, tá? Então, vocês me enviaram lá a avaliação parcial na segunda-feira. Eu não consegui ainda corrigir todas as avaliações, tá, pessoal? Então, eu recebi muitas avaliações, e aí, principalmente de experimentação agrícola, que eu tenho que analisar os cálculos. Eu vou levar um pouquinho mais de tempo, mas provavelmente na próxima semana eu já vou ter corrigido todas essas avaliações, e aí eu já faço o lançamento das notas, tá, de vocês. Então, no máximo aí até no final da próxima semana, até sexta-feira que vem, eu quero ter já corrigido todos esses exercícios, e aí eu já lanço a nota de vocês. E como que está composta a nota de vocês, né? Então, nós fizemos uma atividade lá em sala de aula, né? Lá no dia 28 de fevereiro, nós fizemos uma atividade. Aquela atividade valeu 250 pontos. E essas atividades que vocês me entregaram na segunda-feira, no dia 13, vão valer 750 pontos, que é referente a esses 1.000 pontos que a gente tem de avaliação de sala de aula do primeiro bimestre. Então, tem uma atividade que a gente fez em sala de aula. Essa atividade eu já corrigi, eu já lancei a nota lá no sistema. Então, ela valeu 250 pontos. E essa outra atividade que vocês me entregaram, né? Essas outras que vocês me entregaram ali, que foram 3, né? Na segunda-feira, vai valer 750 pontos, tá? Então, eu vou corrigir. E aí, conforme, né, os acertos que vocês tiverem, vocês podem ter até 750 pontos desse exercício que vocês me entregaram no dia 13. Provavelmente até no final da semana que vem, lá na sexta-feira, eu já tenho corrigido, e aí eu faço o lançamento no sistema e vocês vão acompanhando lá para verificar se está tudo ok, tá? Com a nota de vocês. Tem alguma dúvida com relação a essa parcial? Não. Não. Também não. Outra coisa que eu quero discutir. Pessoal, o prazo para vocês fazerem e responderem às atividades de pré-aula e pós-aula da disciplina de experimentação agrícola se encerra dia 5 de maio. Hoje já é dia 17, ou seja, o prazo está acabando. Muitas pessoas não fizeram essas questões ainda, não responderam. Tem gente que nem baixou o livro didático. Alguns já fizeram, né? Tem aí alguns alunos que já fizeram, parabéns para esses alunos, mas alguns ainda não fizeram. Tem que dar prioridade para fazer isso, porque o prazo está encerrando. O que vai acontecer daqui para frente, pessoal? Vai acumular muita coisa. Vai acumular exercício, vai acumular exercício de pré-aula e pós-aula, prova, vai acumular prova de várias disciplinas, exercício de várias disciplinas. Então, é fundamental que vocês tentem já resolver isso e se livrar desses exercícios aí, pessoal. Lembrando que os exercícios de pré e pós-aulas que vocês têm que fazer é a atividade diagnóstica e a atividade de aprendizagem. Precisa fazer em todas. Essas atividades valem de 0 a 1.000 pontos, tá? Então, o prazo encerra dia 5. Tem prazo para fazer isso. Foi bastante prorrogado esse prazo, já era para ele ter acabado, né? Mas foi prorrogado para o dia 5, mas ele vai chegar, vai acabar esse prazo em algum momento. Então, tem que priorizar logo em fazer essas atividades. Outra coisa que vocês precisam dar prioridade também é o desafio nota máxima. Vocês estão fazendo o desafio nota máxima? Estou. Eu estou. Bom, pessoal. Bom, pessoal, então é importante vocês continuarem fazendo. Vocês sabem que a lista é semanal, né?
cada semana vem uma lista, cada semana tem uma pontuação. E no seu caso, Daniel, tentar resolver logo essa questão, né, da sua matrícula. Você está sem acesso ao portal ainda? Sim, estou sem acesso ainda, porque é judicial. Aí está complicando mais ainda a situação. Pois é, mas mesmo assim tinha que tentar mandar um e-mail para o Clodoaldo para ver se tem alguma situação que resolva logo a sua vida, né? Porque Sim. decisão judicial nesse momento vai demorar muito, né? Então tem que verificar se eles não te dão algum mecanismo, né, que libere esse acesso ao portal aí, ou então que libere pelo menos o acesso a você no desafio, né, nota máxima. Tenta conversar com ele para tentar ter alguma solução mais rápida, né? Tudo bem. Que seja alguma coisa mais rápida. Não fica esperando muito, tá, a instituição entrar em contato com você, não. Vai um pouquinho atrás também, porque aí isso força eles também a tentar resolver sua situação mais rápido. Ah, lembrem sempre, né? Se a gente não é visto, a gente não é lembrado, né? Então, nesse caso agora, mais ainda, né? Porque tá todo mundo, né, em casa, com outros afazeres, às vezes mais sobrecarregado do que antes. Então, precisa sempre fazer assim, ó, lembra do meu caso, tenta ver aí se tem tem algum mecanismo, alguma coisa que a gente possa fazer para tentar solucionar o meu problema agora, né? Mais brevemente. Então, vocês duas que estão fazendo o desafio, continuem fazendo, tá, pessoal? Lembrem que a pontuação do desafio, ela vai ser convertida na nota da transversal, e aí vai ser convertida de 0 a 3.500 pontos. Para ter os 3.500 pontos, eu acho que você tem que ter acumulado pelo menos 7.000 pontos, tá, lá no desafio. Então, não vai parando, não. Vai acumulando ponto. Quanto mais pontos vocês tiverem, melhorem lá no desafio. Bom, pessoal, vocês têm alguma dúvida sobre a prova, sobre a avaliação oficial, sobre a avaliação parcial, sobre as atividades virtuais ou sobre o desafio nota máxima? Querem discutir alguma coisa específica? Querem pontuar alguma coisa? Querem discutir algum assunto, né, aí do conteúdo? Alguma coisa que vocês acham que não ficou bem clara? Não. A gente ainda Não, professora, assim, às vezes quando tem uma dúvida aqui na hora, eu estou retornando às aulas lá e eu consigo ter uma clareza nas situações. Agora vamos ver a avaliação, né? As questões, Então, tá. porque às vezes é no momento de resolver a questão que vem uma duvidazinha. As questões que eu fiz lá da avaliação, elas são bem parecidas com os dos exercícios. Mas sempre que tiver dúvida, pode me mandar, que nem você já me mandou várias vezes, né? Sim, Pode continuar mandando, eu vou responder, vou tentar ali solucionar, ou tentar te ajudar ali na hora de resolver. Então, não é porque é a prova que eu não vou auxiliar, não. Vou auxiliar sim, tá? Então, podem mandar. Se quiserem aguardar, na sexta-feira que vem, aí a aula vai ficar livre para a gente pontuar essas questões também, tá? tá. Tá bom. Beleza. Então, bom, pessoal, se vocês não tiverem mais dúvidas, então, né, já são 9h15, a gente encerra a aula. Vocês tentem já acessar lá o portal e ver se vocês conseguem achar a prova, se está tudo ok. Lembrem que vocês podem iniciar a prova e não precisa responder tudo de uma vez, não, tá? Então, leiam com bastante atenção, façam com bastante calma e, se tiver dúvida, entrem em contato, tá? Vou desejar para vocês uma ótima semana, um bom feriado, né? 21 de abril aí, terça-feira é feriado. E aí, até a nossa próxima aula na sexta-feira que vem. Ok. Muito obrigado, igualmente. Tchau, pessoal. Bom final de semana. Tchau. Obrigada. Valeu.